Semana passada a gente deixou uma pergunta no final, queria só, a gente antes de entrar nesse assunto aqui, a gente só para responder a pergunta, quando algumas pessoas se acordam de sopetão, como a gente diz por aqui, aí se levanta rapidamente e fica zonzo, né? O mundo roda ali naquela hora. O que que acontece, doutor Belísio, ali naquela hora? Por que que a pessoa tem essa zonzeira toda, fica tonto ali? Muito bem, a pressão da gente, Sidney, quando a gente está deitado, ela tende a ser maior do que quando a gente está numa posição de pé. E o idoso ele tem uma tendência a ajustar essa pressão mais lentamente. Então ele tem muita queda de pressão. O que é queda de pressão? É quando a pressão cai, ela baixa. Então quando a pressão baixa, quem é que mantém o sangue circulando no cérebro? É a pressão. Você tendo uma pressão, o sangue mantém circulando no cérebro, mantém você acordado, mantém você vigio. Então, quando o idoso que tem esse problema de queda de pressão, quando muda de posição, principalmente quando está deitado e fica sentado, ou quando está sentado e fica em pé, o mundo escurece, ele fica meio tonto. Isso provavelmente tem a ver com essa não regulação rápida. O adulto jovem ele muda de posição, o sistema de detecção de alteração de pressão, que são os barorreceptores, eles detectam rápido e ajustam rápido a pressão. Então, o idoso ele tem uma tendência maior a ter queda de pressão por causa da fisiologia do envelhecimento. Então, recomenda-se que as pessoas, ao sentar, elas contem até 10, 20 ou 30 até que se recupere. E ao se levantar... Você está deitado, aí você senta. Isso. Não é isso? Espera um pouquinho. Espera. Uma estratégia, eu sempre digo, as pessoas rezam um texto, façam oração, reflita. Que a pessoa idosa, né? A pessoa idosa geralmente faz assim. Faz. Agora, quando é de sentado para ficar em pé, aí já é mais agoniado. Ele levanta e já quer andar. Então, essa mudança de estilo de hábito, que é uma mudança de hábito, não é? Você faz um dia, no outro esquece, isso tem que ser perseguido todo dia. Para quê? Para evitar uma queda, para evitar um desmaio, evitar uma coisa mais grave. Isso é pior em pacientes que tomam remédio para pressão, eles tendem a ter mais isso, alguns tipos de medicamento para pressão, eles dão mais isso. Isso eu não estou dizendo que é para parar o remédio da pressão. É comum em algumas outras classes de medicação, tem alguns medicamentos antidepressivos que causam isso, tem alguns medicamentos para dormir que causam isso, medicamentos para outras doenças, para Parkinson, por exemplo, causam muito isso, a própria doença de Parkinson causa essa queda de pressão, essa hipotensão ortostática. Então, uma medida básica seria aquelas pessoas que têm muitas varizes nas pernas, retém muito sangue ali, o sangue fica preso, não tem como subir de vez. Então, a gente tirando todos esses fatores, orientando o paciente, mesmo assim ele tendo queda de pressão, aí é que a gente lança a mão de medicamento. Mas queda de pressão no idoso, hipotensão ortostática é uma das causas de tontura que está relacionada muito com a fisiologia do envelhecimento, e essa medida de mudar de posição devagar é uma medida bastante eficaz e que serve como orientação geral. O senhor participou esses dias de um evento, e aí entra na história do sono ainda, que a gente está falando do acordar, após o sono, acordar com mais calma, né? O senhor participou de um evento na UFRN que falou também, que tratou sobre essa questão do sono, é isso? Que evento foi esse? Exato, foi o 3º simpósio de cronobiologia potiguar, né? Então, os pesquisadores de sono do estado, vieram alguns pesquisadores de fora, foi promovido aqui pelo nossa escola, a escola Multicamp com a UFRN, foi lá no SERES, o evento foi sábado, eu participei do primeiro, fiz uma fala do primeiro, no segundo não, e nesse terceiro a gente participou de uma mesa que tratava da relação do sono e envelhecimento, né? Tem uma pesquisadora lá de Natal que estuda a microbiologia do sono, as moléculas, as partículas, o que é que... Tinha outra professora, uma neuropsicóloga, que inclusive a gente trocou bastante experiência e ficamos de fazer um link do Hospital Universitário de Natal com o nosso serviço aqui. Ela falou da relação do sono com a doença de Alzheimer. E nós falamos sobre a relação dos transtornos do sono no idoso
como é que a gente gerencia a queixa de sono no idoso com as múltiplas doenças que ele tem. Que esse é que é o diferencial da geriatria. Você não trata só a insônia, você tem que tratar a insônia ou outro transtorno do sono num cenário onde o paciente, geralmente, em média, os idosos eles têm 3 doenças em comum. E à medida que envelhece, mais idade e mais doenças crônico-degenerativas. Então, é nesse cenário que a gente fez uma fala e a gente depois debateu bastante. Algumas pessoas, tinha estudantes de vários cursos da saúde, tinha vários professores, tinha profissionais da área médica, tinha o grande público era estudante e tinha alguns Dr. John, por exemplo, que foi meu professor na época. Eu até fiz pesquisa de sono com ele, ficava olhando aqueles, lá ele chamava de sagui, aqui a gente chama de soninho, né? Ficava olhando se o soninho dormia, se acordava, se ele comia, anotando. Então, Dr. John, que é uma referência mundial no estudo do sono, estava lá. Inclusive fui lisonjeado com uma pergunta por ele. Responsabilidade danada, né? Bom, mas teve esse evento aí que a gente falou. Deixa eu perguntar ao senhor, para o idoso dormir bem, né, o quarto dele deve ter uma luz amena, deve ter uma luz totalmente apagada, deve ter luz clara. O que é melhor para ele dormir bem ali, doutor? Fala em relação à questão de luz, de iluminação do quarto. Para Antenor tem uma máxima que ele sempre dorme na penumbra, né? Vai depender muito do perfil do idoso. Uma orientação geral é diminuir os estímulos, e o estímulo de luz, ele deixa a gente, ele vai lá no cérebro, no núcleo supraquiasmático, e orienta que é você ficar acordado. Então, para que a gente durma, o escuro é necessário. Mas para idoso, que acorda à noite para ir no banheiro, com limitação para andar, que a gente tem que deixar pelo menos o caminho do banheiro pouco iluminado. Então, a penumbra talvez fosse o ideal. Para dormir total é escuro, né? Mas para o idoso, colocando, como eu disse, o cenário é um pouco diferente. É um idoso que tem incontinência urinária, que ele tem essa tontura quando levanta, que ele toma remédio às vezes para dormir e fica meio tonto, mas acorda à noite. Então, no idoso a gente orienta uma penumbra. Doutor, se o idoso... Relacionado à luz. Certo, relacionado à luz, e exatamente. quando acordar, acender a luz o mais forte possível. Porque isso regula o nosso ciclo sono-vigília, né? Deixa a gente acordado de dia e dormindo à noite. Luz durante o dia. Mas aquela luzona forte, como o senhor está dizendo aí, não vai... às vezes incomoda a visão, do idoso principalmente. Como o senhor já disse aí, ele se recupera mais lentamente do que um adulto jovem, por exemplo, da situação de levantar rapidamente, né? O organismo ele identifica de forma mais lenta, né? É a mesma coisa da luz, não? Ou eu estou enganado? O olho dele vai se adequar àquela situação de luz de forma mais lenta do que um adulto jovem, ou não? Na verdade, Sidney, a fotoestimulação é um tratamento para insônia. Faz parte, inclusive, dessa higiene do sono. Ou já acender e apagar a luz lá de casa de noite para ver se eu durmo. Não, a gente, olha, eu até me conhece lá na UTI, todo dia eu passo visita, né? Então, quando eu venho chegando, na entrada da UTI, eu já vou acendendo tudo que é luz. Olha, aqui ninguém tá para dormir não, aqui é para dormir de noite. Para regular o ciclo sono vigília, isso fisiologicamente é muito bom para o paciente. Eu sempre oriento aos pacientes, olha, acordou, de manhã é para estar tudo claro. Abra a porta, abra a janela que é para circular o vento, evitar a tuberculose. A luz do sol ela mata o bacilo da tuberculose também. E vai acostumando o nosso cérebro para que estando claro para estar acordado e estando escura para estar dormindo. Inclusive o idoso ele tem muito, um dos grandes problemas é o atraso de fase, né? Aliás, o avanço de fase, ele tende a dormir cedo, né, e acordar cedo. Então, ele quer dormir 6 horas, meia-noite ele acorda e acha que está com insônia. Na verdade não é, a gente tem que ir arrastando aos pouquinhos o sono dele. Já que é um sono mais... ele tem mais dificuldade um pouquinho de pegar no sono. O sono dele é mais superficial, todo idoso sabe disso, que acorda com qualquer coisinha.
e o sono dele ele é mais fragmentado. Ele tem despertares noturnos, mas a fase mais profunda é mais curta e ele desperta muito fácil. Isso é uma coisa que o paciente tem que saber, sabe, Sidney? Porque ele vem querendo um remédio ou a família, e ele não entende isso, essa questão de várias gerações dentro de casa. Tem um neto que só dorme de meia-noite, é a hora que o idoso acorda. Então a gente tem que ir devagarzinho, orientando. Na grande maioria das vezes não é necessário passar remédio para sono em idoso. O idoso não dorme por quê? Ele dorme muito cedo, acorda muito cedo, acha que está com insônia. O idoso não dorme por quê? Por causa das doenças. Ele tem dor, não dorme. Ele não dorme por quê? Porque está com um transtorno depressivo. Ele tem demência e a demência piora no final da tarde para começo da noite. Então, uma das medidas que a gente faz para tratar os transtornos do sono no idoso é corrigir essas doenças. Lógico que essas medidas de qualidade de vida, de você fazer uma boa higiene do sono, não ficar fazendo zoada de noite, de dia, deixar ele com alguma rotina de estar com algum estímulo. Isso faz com que essas mudanças comportamentais que você vai conseguindo ao longo do tempo, não é amanhã, seu pai dorme de 6, ele dorme com o rádio ligado, televisão, com o neto no quarto fazendo zoada, o quarto é quente demais ou é frio demais, ele dorme às vezes com o bucho cheio ou com o bucho seco e urina. Então, você não urina à noite, enfim, você tem que se adaptar. E isso não é do dia para a noite, aos pouquinhos. Você diga, aumenta 15 minutos por semana. Se ele dorme de 6, 6 e 15. Na outra semana, 6 e meia. Aí a gente vai, consegue. Isso você conversando com a família, tendo um cuidador adequado. Porque tem muitos também que quer dar logo o remédio cedo para ele ficar à vontade, para passar a noite na internet, para sair, deixar o idoso em casa sozinho. Eu estou falando com gente de futuro, gente que quer cuidar. Então, esse atraso de fase é uma das principais queixas. A insônia é a outra principal queixa, que é a insônia. É a dificuldade de iniciar ou manter o sono, né? Ou então a pessoa acorda mais cedo. Então, a insônia pura, ela é a segunda principal causa. Mas eles têm outros tipos de transtorno do sono. Tem aquele apneia do sono, que ele ronca à noite, que ele acorda à noite sem ar, isso aumenta a pressão, isso aumenta a demência, isso piora muito. Aí, peraí. Então, a apneia do sono é uma das causas também. Acima das pernas inquietas é outra causa. Aquele paciente que só consegue dormir de noite, ele se deita à noite e fica mexendo os pés e não consegue dar um inquieto nos pés. Ele não só alivia essa inquietação quando ele movimenta os pés. Então isso é uma doença também que causa insônia, acima das pernas inquietas. E tem o transtorno do sono REM, né? As pessoas que têm pesadelo, acorda de noite. Só pra gente informar algumas pessoas que certamente não sabem o que é o sono REM. Pronto. A gente, quando dorme, a gente tem a fase N1, a fase N2 e tem a fase movimentos rápidos dos olhos, né? Que sono REM. Então, à medida que a gente vai aprofundando o sono, é a parte mais profunda do sono. É quando a gente tem uma atonia da musculatura, mais relaxa. Então, quando a gente tem um transtorno... Está dormindo profundamente. Exatamente. Né? A gente tem vários ciclos, né? Que vai N1, N2, até o sono REM, depois começa de novo. Então, esse sono REM é o que a gente mais relaxa. Então, esse sono, quando a gente tem um transtorno aqui, a gente não relaxa. As pessoas têm pesadelo, aquelas que conversam durante o dia, à noite pensa que está até acordado, quem não conhece. Quer dizer que isso faz parte de um transtorno no sono REM? Isso é uma doença, isso tem tratamento, não é normal não. Isso é muito comum, em pacientes que têm doença de Parkinson. Eles têm muito pesadelo. E as famílias sofrem muito quando é paciente, não só em Parkinson, mas pacientes jovens, as famílias sofrem muito. O ronco é um transtorno do sono REM? Não. O ronco, ele é um sintoma das pessoas que têm um transtorno chamado de apneia do sono. Aquelas pessoas que é a apneia do sono, você não consegue relaxar porque a passagem do ar ela se fecha. Pessoa que tem obesidade, sedentária, pessoas que têm
uma anatomia do pescoço um pouco diferenciada. Mais gordinho. Isso, aí ela tem a dificuldade do ar passar e aí faz som. Isso faz com que a pessoa não relaxe totalmente. Isso faz com que a passagem do ar não seja 100% e o cérebro entende que está faltando oxigênio e ele acorda a pessoa. Então a pessoa não relaxa, é um sono agoniado. Um sono que dá muito problema. O paciente acorda no outro dia, ele dorme 20 horas, mas roncando, ele dorme 20 horas, mas não consegue relaxar, porque ele não aprofunda o sono. Aí ele tem dor de cabeça, ele tem pressão alta, ele aumenta a incidência de demência, ele tem depressão. A apneia do sono é um transtorno do sono, é fácil de tratar, melhora muito com mudança de estilo de vida, perder peso, não ingerir álcool, essas coisas. E que vale muito a pena para a saúde física do coração, para a saúde mental do paciente. Então roncar não é normal. Certo. Doutor, geralmente algumas pessoas dizem assim, eu comecei a caminhar, por exemplo, só fazer a caminhada de 30 minutos, 40 minutos, já melhorei meu sono. Isso realmente acontece? Sem dúvida. Foi até uma coisa que chamou bastante atenção lá, que o pessoal ficou bem. Os estudantes vão mais ver, os estudantes da área da medicina, vão ver qual o remédio que o Dr. Belis vai falar na palestra, tem de novidade. E na verdade a gente tinha feito uma revisão na literatura e a gente sabe que o impacto das medidas comportamentais, não farmacológicas, ou seja, o tratamento sem remédio, ele funciona muito mais do que o remédio. O remédio para insônia no paciente idoso é raríssimo quando a gente tem que lançar a mão. Quando a gente faz tudo isso aqui, consegue adaptar um ambiente, trata essas doenças, coloca ele para fazer uma atividade física, perde peso, porque é muito mais fácil. É fácil para quem está atendendo, chega, passa um remédio para o sono, e é fácil para quem não quer aderir a uma mudança de estilo de vida, que é muito mais fácil. Não é só no sono, na obesidade é do mesmo jeito, quem tem pressão alta é do mesmo jeito. Então, medicar sono no idoso, geralmente é quando a gente já tem tentado fazer todas as outras medidas e realmente o paciente tem a insônia primária, não tem mais esse conceito, mas uma insônia característica da insônia mesmo. Às vezes algumas pessoas idosas gostam bastante de comer e daqui do nosso Nordeste gostam de comer muita comida gordurosa, né? Arroz de leite também, gosta de comer um cuscuz com feijoada, tem feijoada preta ou não, carneiro, esse tipo de coisa, né? E aí gosta muito, independente de horário, gosta de comer bem, né? E aí no início da noite comer muito para o idoso é ruim para o sono dele? Na verdade, a refeição copiosa, ela é ruim em qualquer cenário, né? Você de manhã comer uma feijoada, você faz com que a sua digestão necessite de um desvio de fluxo de sangue para a digestão e você fica com pouco sangue na cabeça e dá sono, você fica enfadado. O ideal é você fazer várias refeições, né? Para você ficar com um estômago leve. Várias, mas com quantidades... né? São vários pratos de feijoada. Não abastadas, né? Não. Tem alguma coisa... Dividir esse prato de feijoada aí em outras coisas. Então, assim, a refeição copiosa, essa questão de 3 alimentações por dia, isso é muito contestado, o ideal são 6 no idoso. Agora, assim, tem a questão de cultura. Ele vem há 80 anos desse jeito e nunca falou que tinha problema de sono. É um idoso saudável, não vou mexer nessa refeição dele não. Agora, se ele chega com a queixa de insônia e a gente percebe que ele tem dificuldade de ir logo após que ele se deita, se ele tem sintomas de regurgitação, de empachamento, de azia, aí sim a gente vai tentar atuar nessa questão. Mas via de regra... Deixa eu só pedir o pessoal de Parelhas para seguir com a programação lá, normal, tá certo? E a gente vai seguir daqui, ainda batendo papo com o Dr. Belis sobre essa questão do sono. Parelhas segue com a programação. Dá um abraço aí para a turma de Parelhas e agradecer a audiência. Show de bola, vamos lá. Ainda falando sobre a questão que o senhor estava falando aí do sono, né, doutor? Da questão do empachamento e tal, dessa preocupação que tem que ter com a alimentação antes de dormida. Não só antes da dormida, mas durante o dia inteiro. Porque assim, à noite, a gente
têm uma rotina, os idosos nem tanto, mas os mais jovens têm uma rotina estressante e a comida, ela alivia, principalmente os carboidratos, eles são calmantes, então as pessoas tendem a comer mais por causa disso também, né? E porque tem maus hábitos, né? A ideia é que a gente só coma o que a gente precise, mas num mundo como o nosso, assim, a gente até que tem mudado muito, mas é difícil. O senhor Então, concorda que também é difícil tirar essa alimentação que a pessoa idosa já vem há tantos anos, como o senhor já disse, tendo, gostando, com um zazinho, um negócio. É difícil de tirar, não é? Sem dúvida, na verdade, na maioria das... Só se ele tiver uma queixa de insônia e eu achar que é por causa daquilo. Mas eu vou procurar outras coisas. Geralmente não é só por causa disso, não. Tem mil e uma outras coisas. Você até perguntou se o exercício físico melhorava. O exercício físico, sim, tem evidência na literatura que ele melhora qualidade de sono, melhora saúde cardiovascular, melhora depressão, assim, sintomas de tristeza, melhora o humor, ele melhora seus níveis de testosterona, ele diminui a sua compulsão por alimento, a atividade física melhora a questão sexual, a qualidade sexual. Então, são benefícios enormes que a pessoa pode fazer. Quem tem insônia, a gente recomenda sempre ser de manhã. A caminhada? Isso, porque a caminhada, qualquer atividade física, à noite deixa seu organismo mais acelerado e aí você tem mais dificuldade de pegar no sono. Quem tem insônia, certo? A gente orienta pela manhã cedo. Ok, e o local do sono, doutor? A cama, tem gente que gosta de dormir de rede. Qual é o local adequado para o idoso ter um sono bacana? Boa pergunta. A gente tem essa cultura da rede e os mais jovens, eles querem, por fim na força, tirar a rede do paciente idoso. A rede, ela tem algumas vantagens e algumas desvantagens. Quem tem problema osteoarticular, com dor na coluna, deixa eu ver aqui que o negócio dá. Quem tem problema osteoarticular, por exemplo, escoliose, dor na coluna, algum problema que não pode dormir de rede, tem que dormir num colchão, aí sim a gente recomenda. Mas não é para todo mundo, todo idoso, você vai tirar ele da rede, vai botar num colchão e ele não vai dormir, né? Pior. Então, lógico, é mais seguro, né? Para poder cuidar de um idoso, a camada é melhor, a cama, isso a gente vai tudo no idoso. Se mudança de estilo de vida, de hábito no adulto jovem aos poucos, imagine no idoso. Tem que ir devagarzinho, não adianta ser de uma hora para outra, a gente não vai dormir numa cama e aí, não é assim não. Inclusive, Sidney, alguns hospitais, inclusive o hospital, aquele que era o Natal Center, que agora é o Rio Grande, um dos grandes diferenciais que ele tinha era ter rede no apartamento, né? Nesses residenciais aí, João Pessoa, Natal, eles têm rede no quarto, porque se o idoso dorme de rede, não tem porquê. Algumas situações a gente tem que sim lançar a mão da cama. Então, quem dorme bem de rede, fica de rede, quem dorme bem de cama, fica de cama.